mulher que lhe ama é muita sorte. Mas existe algo maior do que o amor, a devoção. Eu te devoto, supero eu te amo. Trecho do poema Eu te devoto, de Fabrício Carpinejar. Eu sou Raquel Mocelin, advogada, cerimonialista, mãe, empresária e agora apresentadora. E você pode fazer parte do nosso projeto A Caminho do Altar, sendo nosso apoiador, patrocinador. Agradeço aqui com muito carinho a todo mundo que está nos seguindo, nos acompanhando. E hoje eu tenho a honra, eu estou até emocionada, gente. Hoje eu tenho a honra de receber aqui com a gente o padre João Cláudio, que é um padre popstar. E ele disse que não vinha de batina porque ele está de férias, gente. Olha isso. Padre, muito obrigada. Obrigada por ter vindo. Obrigada por estar aqui presente. É uma honra para mim. De fato, estou de férias. Saúdo aqui o público que está nos acompanhando. E normalmente nas minhas férias em janeiro, é muito quente, a batina é muito quente, eu sou alérgico a calor. Então eu venho mesmo de branco, com a minha camisa do Papa, Francisco. Linda. Né? Eu vim para servir, né? Que é a sua missão. Exatamente. É o meu lema de vida também que eu tirei para a minha vida, servir. Sabe? Quem não vive para servir, não serve para viver. Ah, é lindo exatamente, esse ditado é lindo. Mas eu achei lindo esse poema. Porque esse poema me lembrou as 3 dimensões do amor. Né? O eros, que é o físico. O philos, que é da onde vem a filia, a amizade, e o principal, né, o ágape, ágape, que é aquela doação total de si, que seria essa devoção que ele fala, e eu achei tão bonito. Bonito, né? Nossa, tão acaba sendo especial. Foi um texto tão pequeno e tão significativo. E o que nós estamos precisando é de devoção para com os outros, respeito, amor, carinho, acolhida, perdão. Nossa, muito, muito. Isso o mundo está muito carente, né? Disso, muito carente. E muito bélico. Verdade. Padre, eu queria que você falasse um pouco aqui pra gente, alguns temas polêmicos, que, né, que o senhor tem livros, não deixa de ser um padre, assim, popstar, porque é muito querido, tem a missa de São Miguel, que move, assim, muita gente, né? Uma missa esperada todos os meses, todo dia 29, e principalmente a missa do dia mesmo, especial em setembro, né? 29 de setembro, de São Miguel. E aí o senhor ficou muito famoso e conhecido por causa dessa missa de São Miguel, e muito querido também. E aí conta pra gente como que foi isso, assim, na sua vida, uma vida de luta, de fé, de lutas, né? Resiliências, superações. E alguns fatos até polêmicos, que a gente vai falar aqui um pouquinho, as tatuagens, né? Conta aí pra gente um pouquinho. Então, como disse o tio do Homem-Aranha, diante de grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Eu não me acho um popstar. São as pessoas que falam isso. Aliás, é até bom, porque a gente lá na igrejinha, a gente não tem noção do que realmente é o ecoar dessa missa. E ela é um milagre, porque são 15 anos e 3 meses, todo dia 29 de cada mês. E desde a pandemia para cá, é a primeira vez que eu estou tirando férias em 4 anos. Caramba! E é uma missa que as pessoas ficam na escada para assistir. E agora são 3. Caramba! Todas as 3 são eu que faço. Caramba! Antes enchia mais porque era uma só. Depois ficou alguns anos fazendo 2. Agora são 3. E o mesmo número de pessoas que chegam na manhã é o mesmo da noite. Caramba! E nos dias 29 de setembro, esse ano vai ser um domingo, nós vamos fazer no domingo, ainda é muito maior. Porque nós começamos lá todo esse movimento de devoção a São Miguel Arcanjo. Né? E eu acho assim que o popstar tem que ser Deus. Porque o que faz essa missa ser esse sucesso são as graças que Deus derrama ali na igreja. As pessoas que pedem, os testemunhos. A última missa agora em dezembro, nossa, assim, testemunhos muito fortes, que você pode acompanhar lá pela internet, pelo nosso canal do Padre João Cláudio. Nós transmitimos as 3 missas. Então, assim, os testemunhos são muito fortes. Quando eu não posso ir, eu assisto. É maravilhosa. A gente tem pessoas com depressão, com síndrome de pânico. Eu já tive isso. Então, a última coisa que você faria é estar no meio de gente.
Uhum. E as pessoas vão falar para as pessoas num testemunho diagnosticadas com síndrome de pânico. Nossa. Então, pessoas que, infelizmente, têm a saúde mental abalada, né? Esse problema que todo mês de setembro agora nós temos que conscientizar. Então, assim, hoje em dia a gente vê pessoas que tentaram, né, destruir a sua própria vida, a sua própria caminhada, que saíram desse vale da sombra da morte, literalmente, dando testemunho de que, através da missa de São Miguel, do encorajamento, elas conseguem restabelecer uma conexão com o sagrado e consigo mesmas. E isso é muito bonito. Sim. Eu quis começar falando de São Miguel, né? Apesar da gente ter o nosso A Caminho do Altar, o propósito do casamento, mas é uma bênção muito grande ter a sua presença aqui e saber que é uma missa que as pessoas amam e acompanham, né? E ficam realmente assim aguardando. Mas levando assim para o nosso lado agora de casamento, eu sei que o senhor é muito estudioso, né, disso e faz parte aí de todo esse processo do casamento em si. Aí eu queria que o senhor contasse a sua vivência, como que começou e dúvidas, né, assim, dos casais. Conta pra gente. Vamos começar assim. Quando eu sou neto de um casal de segunda união. De segunda união? De segunda união. Ah. Meu avô contraiu um matrimônio, na época, civil, e ele foi vítima de adultério. E naquela época, o flagrante adultério dava à pessoa traída o direito de matar. Meu Deus. E ele, para não matar, ele pegou o meu tio mais velho e foi embora de cidade. Quando ele mudou de cidade, para não ficar com a vergonha de ter passado por isso, ele conheceu a minha avó, que foi trabalhar como babá. Nossa. Então, eles se apaixonaram. Essa história eu não conhecia a sua. Eles se apaixonaram. Minha avó era muito nova, não tinha nem 15, 16 anos. E meu avô, já com seus 25, estabeleceram lá, tiveram os filhos. E a minha avó, super religiosa, super católica, filha de uma católica também, que era minha bisavó. E eu vejo que a minha vocação vem da fé dessas mulheres. Da minha bisavó, que eu não conheci, e da minha avó, que eu conheci muito pouco. E ela fazia de tudo na igreja. Ela fundou uma paróquia, ela ajudava o padre, assistia a missa na primeira fila, mesmo não comungando. Nossa. E naquela respeitou época, realmente. Respeitou totalmente. Ela dizia que, de alguma forma, isso ia se converter em alguma coisa muito boa. E eu acredito muito que essa coisa boa, que ela também não viu, foi o meu sacerdócio. E naquela época também, as pessoas não iam para a igreja para ficar reparando se as pessoas comungavam ou não, como a gente vê hoje, uma espécie de um policiamento, né, um patrulhamento, né? E hoje isso, infelizmente, se mudou para a internet. Hoje as pessoas ficam patrulhando umas às outras na internet. Mas vovó não tinha isso. E depois de 40 anos de união, ela conseguiu se casar. E eu me lembro que ela foi à missa, minha avó tinha 52 anos, ela casou na missa, domingo de manhã, batizou um neto, depois foi a festa. Foi aquela festa, a vovó era aquela mulher que parava o bairro, todo mundo ia para a casa dela. Que legal. Comunicativa como muito, o neto. Muito festeira. O neto é comunicativo como a avó. Muito festeira, adoravam a festa. Mas uma dúvida, como ela conseguiu se casar? Então, ela fez o processo, porque como o meu avô foi casado só no civil, existia um processo especial naquela época, né? Que era um processo que tinha que apresentar no tribunal, no caso na Mitra, né, o comprovante de que a separação civil tinha acontecido, o divórcio, né, na verdade, não existia, Isso. mas existia uma separação. Era desquite. Era desquite. Antigamente. Mas o ano que a vovó casou já havia o divórcio. Sim. E o vovô já havia se divorciado. Né? O divórcio é de 79, eles se casaram em 82. E aí eu me lembro que ela me puxou, ela largou a festa, ela estranha, minha avó gostava de beber, né, tomar uma cervejinha, comer um caranguejo, e ela não bebeu. Ela me puxou, levou para a missa,
Espera aí. Foi lá, se ajoelhou, se confessou. Aí, na hora da comunhão, foi lá, comungou. Eu tive a oportunidade de ver a minha avó comungar. E depois ela foi para a festa e aí, né? Isso, para mim, foi um dos maiores ensinamentos na minha vida. E 2 meses depois ela havia falecido. Meu Deus, olha isso. E o tanto E- que ela esperou por esse momento. E ela queria muito que eu fizesse a primeira comunhão. Ela lutou pela minha primeira comunhão, que, aliás, em outubro do ano passado fez 40 anos. Então, assim, eu sou muito grato à fé que essa minha avó possuía. E a minha família ser uma família bem diversa, sabe? Meu pai, por exemplo, não era católico. E meus pais também se separaram. Não chegaram a se divorciar. Sou filho de desquitada. Você imagina o que era isso nos anos 80, no início dos anos 80, no final dos anos 70, nos anos 60. Então, quando eu me tornei católico, religioso, fui ser padre, eu procurei estudar o direito canônico para ajudar. Antes do Papa Francisco pedir, eu tentei estudar os processos matrimoniais para dar celeridade nos processos de nulidade, para que eu pudesse ajudar as pessoas a ter essa experiência que eu vivenciei na minha família. Nossa, e da vozinha Isso. esperando 40 anos, 40 né? anos. Foi E assim, incrível. eu falo isso com muita emoção, porque eu acredito plenamente que eu colhi isso que a minha avó plantou. E se você, que não pode comungar, entendeu? Saiba que você está plantando para alguém da sua família colher, sabe? E hoje, graças a Deus, diferente daquela época, hoje existem mais facilidade de se entrar com o processo de nulidade, de buscar a celeridade, né? Como que é isso hoje, padre? Porque eu realmente não estudei, não tenho esse conhecimento desse prazo, do que é possível, do que não é possível. Tem algum lugar que a gente possa achar e se informar? Acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer, se você se separou, é procurar o padre da sua paróquia ou da comunidade que você está inserido e conversar com ele. Normalmente, o padre ele vai te indicar procurar o tribunal eclesiástico. Lá, eles vão te dar um questionário de perguntas, onde dali vai se formar um libelo, onde você vai contar a sua história. E aí, a partir desse libelo, dessa história que você contou, vai se constituir um advogado canônico, onde você vai, com esse advogado canônico, iniciar um processo de declaração de nulidade. O advogado tem que ter essa formação Tem de que ter essa advogado formação canônico. canônica. Você pode ser até um advogado civil, Sim. porque são fóruns diferentes. Por exemplo, no foro civil, você pode anular um casamento civil. Mas o casamento civil ele não tem o valor no campo religioso. Sim. E nem o religioso ele tem valor no campo civil. São fóruns paralelos. Sim. Não se A esqueça... pessoa consegue casar na igreja, casar só no religioso, sem ter casado no civil? Sim, em casos específicos. Tem que ter uma licença especial. Tá? Por quê? E aí é muito interessante. O casamento ele é uma instituição natural anterior ao sacramento, antes de Jesus. As pessoas já se casavam, já colocavam uma aliança no dedo. Em Roma, por exemplo, já existia o casamento. Inclusive, muita coisa que a gente usa hoje, até aquela forma de, na lua de mel, de entrar com a noiva, na hora... Isso estava prescrito no direito romano. Então, assim, é uma instituição natural que em Cristo ganhou um cunho sobrenatural, de uma bênção matrimonial, né? A bênção nupcial, que é uma bênção específica, né? Bíblica, inclusive. Mas o que acontece? E aí eu quero te dar de presente esse livro aqui, que eu vou mostrar. Ah, que lindo! Foi do meu professor. Casamentos que nunca deveriam ter existido. Exatamente. Polêmico, hein? Não, é muito interessante. Ele é meu professor, Padre Jesus Hortal, foi reitor da PUC, jesuíta. Ele simplesmente foi o tradutor e o comentarista do Código de Direito Canônico. É um livro muito interessante, que ele vai explicar esse processo de nulidade. E aí, o que se é investigado num processo de nulidade? Se de fato existiu um consentimento. Porque além da bênção na cerimônia, existe o quê? Uma troca de consentimento.
Não é o padre que casa os noivos. O padre, ele é a testemunha, ele toma de testemunho, em nome da igreja, de um casal, são os noivos que se casam, que se dão consentimentos. O padre ou o diácono, ele abençoa aquele casal. Isso é uma dúvida que muitas pessoas sempre perguntam, não, porque às vezes está na igreja, vai casar na igreja, e aí fala, não vai ser o padre, vai ser o diácono. Aí a pessoa, não quero casar com o diácono, não, quero casar com o padre. Teoricamente, então isso não... leigos podem fazer casamentos. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer casamento, eu era seminarista. Eu era leigo. Né? Por quê? Porque é uma testemunha qualificada pela igreja. Sabe? Então, aquela pessoa está ali para tomar o consentimento. Caso eu não dava a bênção nupcial. Sim. Que aí cabe ao sacerdote, e ela é uma bênção muito específica. Tá? Só que as pessoas, ao buscar um casal, ao buscar o altar, é o grande problema. Elas não leem a bula do remédio. Elas não estudam o que é o casamento religioso. Inclusive, me presta aqui o livro, só para te mostrar uma coisa. Já peguei para mim, já estou apegada. Eu vou fustigar você. Esse livro aqui, você, Raquel, ainda mais sendo advogada, você vai amar. Com certeza. Olha que interessante isso aqui. Olha os capítulos desse livro. Primeiro capítulo. Não dá para anular o meu casamento? Nossa, imagino como, né? Casamento na Igreja Católica, vou dar um spoiler do livro. Tá bom. Casamento na Igreja Católica não se anula, ele se declara nulo. Sabe aquela jogada no futebol que a pessoa está impedida, né? Está em impedimento, na frente da linha dos zagueiros. Tocam a bola para ele, ele vai e continua mesmo impedido. E aí ele vai lá e faz o gol. Esse gol foi nulo? Anulado ou nulo? Foi anulado ou foi nulo? Nulo. Ele nem existiu. Então, hoje em dia, o juiz vai lá e pede o VAR. Sim. O VAR é o tribunal. É o tribunal que vai ver as razões pela qual vai medir. E aí existem o quê? No consentimento? Vícios. Porque nem todo mundo tem vocação para casar. Verdade. Nem todo mundo. Existe uma multiplicidade de dons. E casamento também não é algo para qualquer um. Verdade. Só que o problema é que não existe um conhecimento das pessoas que vão se casar nas regras. E esse livro aqui, ele vai te ajudar a isso. Primeiro, ele vai levantar esse problema da nulidade. Ele vai explicar a doutrina. Depois, por que resulta nulo um casamento. Ele vai te dar a resposta. O que fazer com um casamento nulo? Isso é muito importante. Aí ele vai falar no segundo capítulo das falhas ou vícios do consentimento matrimonial. Quais são? Então, muitas vezes a pessoa acha que não pode se separar e, na realidade, ela não está se separando de uma coisa que nunca nem existiu. Exatamente. Foi um casamento que, teoricamente, se ele se enquadrar em uma desses quesitos que tem aí no livro, tem que ler o livro, hein, gente? Tem que ler o livro. Ele tem esse aqui e esse outro aqui também, que é o aprofundamento do mesmo autor, O que Deus uniu. Esse também muito porque interessante. É claro, né, a gente falando assim, a título de orientação e tal, ninguém casa pensando em separar, claro, né? Mas nem sempre também a gente casa conhecendo totalmente a pessoa com quem a gente está casando. Você quer ver uma coisa que é nulo, um consentimento? Você casa com uma pessoa, você pensa que essa pessoa é uma coisa e depois que eles se casam, ela se mostra outra completamente diferente. Ela esconde um vício. Por exemplo, a pessoa tem um vício de bebida. Ela escondeu isso de você. E depois do casamento, ela se mostra dessa forma. Ou ela tem um problema de ordem da justiça e esconde. Ou ela tem uma outra pessoa, é bígamo. Então, tudo isso aí, você está casando com uma pessoa, mas, na verdade, não é a pessoa, porque a pessoa está escondendo. Então, o momento do noivado e o momento do namoro é para que haja um conhecimento total de quem você está casando. Senão, você pode cair numa dessas falhas e num desses vícios. E aí, não aconteceu um casamento em si. Aconteceu o quê? Uma cerimônia, mas que não teve um caráter de sacramento. Então,
Por exemplo, uma outra coisa aqui que é muito interessante que esse livro vai abordar. Olha que interessante isso aqui. Como começa um processo de nulidade. E aí, padre? Então, casar na igreja é algo que é muito salutar e importante. Né? Primeiro, não é só na igreja templo. Né? Casar no religioso. Uhum. Você vê que a maioria das dioceses no Brasil, elas não permitem casamentos em salões, em casas de festas. Às vezes existem certas licenças que são dadas para fazer isso. Por via de regra, por quê? Porque tem que ficar bem conotado que o casal ele está saindo da sua vida, né, e ele está indo até uma igreja com um comprometimento religioso e ali é comprovado com a presença em loco dentro de uma igreja. Por isso que os casamentos não Sim. podem ser celebrados, teoricamente, fora da igreja. Até porque, os católicos, né, no hoje caso. em dia, existe dentro de alguns trabalhos assim de empresas, de salões, de festas, que embutem o casamento no local do evento. Isso pode gerar uma desconfiança. Foi realmente um comprometimento de ir à igreja ou foi um pacote plus master de um contrato matrimonial social? Então, Mas eu vi um dia desses um casamento que eu acho, né, que é um casamento que o senhor celebrou de uma atriz até bem conhecida e eu vi que isso gerou ali uma certa polêmica de ver e tal. Aí o pessoal, o padre João Cláudio fez um casamento fora da igreja? Como foi isso? vamos lá. O ritual do casamento, ele prescreve o ritual do casamento em si e no final ele faz 2 cerimônias distintas ao casamento. A primeira é as bodas de ouro ou as bodas de prata, que é uma cerimônia específica de um casal que é casado na igreja, e a última que é o noivado. Então, o que eu fiz? Primeira, né? Antes do casamento. Antes do casamento. Isso. Esse casal, especificamente, que são os meus amigos, a Érica e o Júnior, eles vão se Érica casar... Januzzi, né? Eu falei porque foi divulgado, então não tem problema falar o nome dela. Eles vão casar ano que vem, na igreja. Então, o que eles fizeram? Por ser um casamento de mista religião, existe uma parte católica, uma parte não católica, né, e em virtude do noivo, que não é católico, praticante, ele tem uma prática de outra religião, ter muitos amigos de várias religiões, eu criei uma solução muito simples, que foi o qual? Foi a de fazer a cerimônia que o próprio ritual prescreve de noivado. E o que nós fizemos? Para abarcar todos os amigos do Júnior, de diversas religiões, cada religião fez uma expressão de noivado dentro da sua fé. E, por último, foi a nossa católica. Então houve vários celebrantes ali presentes. Foram várias cerimônias. Foram várias cerimônias, mas não foi uma cerimônia com todo mundo. Obviamente, né, por educação e elegância, né, Claro. eles ficaram do meu lado. Sim. Mas ali se tratou de um momento, se você reparar, um momento católico, que era a expressão da noiva, que é católica. Tanto que foi até engraçado a questão dos anéis. Tem o anel de pedir, eu já tinha me esquecido disso, o anel de pedido de casamento, Sim. que aí se coloca na mão... Direita. Esquerda. Na mão esquerda. Gente, corta isso. A pessoa é cerimonialista, tem que saber isso. Vamos cortar isso, pelo amor de Deus. Denigrindo minha própria imagem. Como eu não sei isso? Não, mas tem casos que tem gente que põe na mão direita também, tá? Ufa, salva pelo gongo. Não, pode falar. Tá gravando, não tá? Tá gravando. Então, deixa eu falar. Fala. Tem casos que é mão direita. Tá. Né? No caso da Érica, foi o seguinte. Normalmente é na mão direita porque as pessoas substituem o anel de pedido de casamento e acham que é um anel de noivado. Não é. O anel não, é uma aliança. O anel de pedido de casamento é um. Vai com até a pedrinha, como com se a fosse pedrinha. o solitário. Exatamente. Esse é no esquerdo. Pedido de casamento. Não, direito. Direito. No direito. Tá. Porém, no caso da Érica, né, o que acontece? No dia, quando se faz o processo na igreja, e se inicia o processo, se permite trocar o anel de pedido de casamento pela aliança de noivado. Que aí sim, ela substitui, tira o anel de pedido de casamento, que é o da pedra, e se coloca a aliança na mão direita, de noivado. Mas aí ela não usa os dois? Então, quando ela usou os dois, ela pegou o de pedido de casamento e colocou na mão esquerda como um pingente.
Porque a partir dali o compromisso é da mão direita, O da aliança. o da aliança. O que acontece no casamento? Se retira a aliança de noivado e se coloca na mão esquerda, Na mão esquerda aí do sim a casamento. aliança de casamento. São 3. É porque normalmente, mais nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele é assim, é o anel de pedido de casamento depois de casamento. Mas o ritual nosso, do sacramento do matrimônio, na cerimônia de noivado, você pode fazer colocando uma aliança de noivado. Foi o que eu benzi e que parecia um casamento, porque Sim. as palavras foram diferentes. Eu acho que eu só O vi essa rito foi parte. diferente. Aí eu falei, ai meu Deus, o Não, Padre é João. noivado. Sim. Que deveria ser feito, que não acontece mais. Né? Quando se entra com o processo na igreja e que se inicia o processo, se marca a data do casamento, já se pode fazer o noivado. A cerimônia de noivado. Normalmente a gente faz na igreja ou na casa, né? O padre pode ir na casa da pessoa fazer o noivado, porque ali é um compromisso de casar. Então é uma coisa familiar, do casal. Eu mesmo já fiz várias cerimônias de noivado na igreja. No caso do Zé e da Érica, Eu que vou são... dizer para o senhor, eu nunca vi cerimônia Sério? de noivado feita na Ai, igreja. porque eu não trouxe o ritual para lhe Eu mostrar. nunca vi. Eu já vi aqui no restaurante as pessoas virem, vamos fazer um almoço de noivado, um jantar de noivado, É. assim, mas uma cerimônia de E noivado aí, eu o nunca que vi. acontece? As pessoas pedem casamento. Uhum. Isso é o pedido de casamento. O pedido de casamento é uma celebração. O noivado é outra celebração. Então, no caso, o pedido seria com uma aliança, com Um o anel, solitário, um com anel com o solitário, exatamente. que aí este solitário seria na mão esquerda. Pedido, exatamente. Na esquerda. É, não, pode ser na mão direita também. Também pode, Pode. mas... Normalmente, se você quer manter os 2 anéis, o anel de pedido vai para a mão esquerda e na direita fica a Ou de- aliança, aliança que a gente de chama de noivado. aliança, que já é um compromisso Sim. solene de noivado, de casamento. Aí, no casamento, se retiram a aliança e o anel e se coloca a aliança de casamento. Então, na realidade, a pessoa não deveria usar a mesma aliança que era de noivado para Exatamente, trocar deveria ser de mão. diferente, é. Ela teria que fazer uma nova aliança. Porque já foi abençoada. Sim. Né? Até pode se fazer Não, no é. último caso, mas o bom tom assim, Sim. é fazer uma nova aliança, aliança de casamento, que será trocada posteriormente nas bodas. Pode ser trocada nas bodas. Como Tanto de meus pais 25 ou de fizeram, 50 anos. de 25, e aí colocaram na bodas de prata uma partezinha de prata na aliança Sim. dourada, que ficou lindíssima. Também fica muito legal. Só que as pessoas, hoje em dia, né, não entendem, não sabem, não estudam, não conhecem e começam a falar. Padre, a questão de colocar por dentro da aliança o nome do marido e a data do casamento Não tem e tal, problema. isso não Não tem tem problema. problema algum. Porque eu vejo várias pessoas fazendo isso e eu vejo assim, não, isso é o certo. Aí tem gente, nossa, não pode fazer isso. Existe Não existe um protocolo. Não, a pessoa faz se quiser. Até só de pra... bom tom, né? Sim. Porque aí é mais de fato, quando perder, é mais fácil encontrar, tem um nome, né? Mas normalmente pode. Até tem gente que coloca uma pedrinha também na Sim. aliança de casamento. Né? Eu gostaria de perguntar uma coisa ao senhor. A gente já falando em assunto polêmico, que a gente falou sobre o casamento, que eu entendi errado, que foi o noivado da Érica Januzzi. E aí, eu queria perguntar 2 coisas. Uma como foi o seu contato com o Papa? E falando sobre o Papa, eu queria que o senhor contasse um pouquinho do assunto aí do momento. Tá aqui. Vamos lá. Ai, Raquel, eu tenho muita história. Pois é. Mas tem algum problema a gente Não, falar disso não, e muito tal? pelo Porque como o contrário. senhor mesmo vai... É uma alegria muito grande. Tá no livro. No seu livro, no seu. Eu achei que o senhor só tinha um livro. Ó, esse livro aqui, que foi o Leonardo Bruno, que eu tive a honra de ter o biógrafo do Zeca Pagodinho escrevendo sobre mim, que na verdade é um testemunho. Na missa de São Miguel, todo mundo vai lá dar testemunho, mas eu nunca tinha dado um testemunho. Então o Auser e o Bruno Tis, que são da Máquina de Livros, a editora, são jornalistas, os 3. Inclusive, o Leonardo é de Carnaval. Caramba. Inclusive, ele é jurado do Estandarte de Ouro Nossa. da Globo. E uma referência. Eles falaram assim, Padre João, dá o seu testemunho, conta a sua história. E aí eu tenho aqui algumas experiências que eu vivi.
que são publicáveis, né, obviamente. Eu conto aqui a minha cirurgia bariátrica, que eu fiz em 2007. Ali, Raquel, eu descobri que eu era a pessoa mais pobre do mundo. Nossa. Você imagina, você com 170 quilos indo operar. Nossa. Para não dizer que, olha, a primeira foto do livro ela é estarrecedora. Olha eu como é que eu estava. Meu Deus, não dá nem para acreditar que é. Olha como estava. E aí Ele indo para cirurgia bariátrica com cirurgia. 170 quilos. Ali eu estava deitado, a gente fica nu, né, com aquela roupa, esperando para entrar no centro cirúrgico. Aquela camisolão, né? Aquele bem camisolão. fininho. Que... Aí eu falei assim, gente, vou morrer como nasci, nu. Aí eu olhei para aquela sala assim, né, estavam lá se preparando para me levar, eu falei, Senhor, se eu não voltar dessa sala, o que eu vou ter levado dessa vida? O que eu vou chegar lá, no outro plano, Deus, diante de Deus, eu vou entregar? E o que eu vou deixar aqui de legado na minha vida? Nossa, foi um momento ali de reflexão de uma vida inteira. Aí eu percebi que eu ia deixar muito pouco, levar também muito pouco. Eu falei, Senhor, me dá uma segunda chance. Isso foi 1 ano antes da missa de São Miguel. Ah, nossa. E em 2016, eu pensei que eu fosse morrer. Eu tive um diagnóstico de câncer em estágio terminal errado. Me deram até 7 meses de vida. Aí vem as tatuagens, que você perguntou. Sim. Eu falei, já que eu vou morrer, eu vou morrer lutando, eu não vou me entregar. Eles me colocaram em cuidado paliativo. Meu Deus, sem tratamento. Mas como assim um diagnóstico? Foi trocado. Gente, que loucura. Eu fui fazer, normalmente eu faço exames, e atenção pessoal que faz bariátrica, você tem que levar muito a sério o tratamento. Eu só tive alta 5 anos depois. Tratamento direto psicólogos. Muitos casais que fazem bariátrica se separam. Você sabia disso? Não sabia. Existe uma porcentagem muito alta de casais que se separam. Então você tem que fazer um tratamento psicológico, um grupo de apoio. Eu fiz isso por 2 anos. E de 5 em 5, depois em 10 anos, eu faço esses exames todinhos. Nesses exames que trocaram. Meu Deus. Nessa clínica. E o outro que, de repente, não né, sei. não sabemos. Não sei. E aí, nisso, eu comecei a lutar. A minha família tem hábito de tatuagem. Eu comecei a fazer. Ninguém entendeu nada. Eu comecei a sair, eu comecei a viver. Mas já era padre. Já padre, mas sair para mim é sim. Jantar com os amigos, sim, estar sim. com as pessoas, né? Não é aquela coisa vida louca, não, porque eu nem tenho idade mais para isso. E aí, Raquel, eu comecei a vivenciar, experimentar as coisas que eu achava que era importante. Também me preparei para a morte, sabe? Uma dessas viagens que eu fiz, eu fui a Roma. Fui, inclusive, com um amigo, né, querido, com quem eu trabalhava, Dom Orani. Eu estava lá, foi até numa época do encerramento do Ano da Misericórdia. E a gente tinha uma credencial para ir ver o Papa. Só que pegaram essa credencial e não deixaram a gente chegar nem perto. Meu Deus, mas por quê? Ele não era bispo, então, na época? Não, o cardeal era cardeal, mas a pessoa, os padres lá, que trocaram, pegaram e deram para outro grupo de padres. E o meu grupo não ficou sem ver o Papa, ficamos longe. Nossa, mas que frustração, Mas né, Deus sabe de todas as coisas. 2 dias depois, 2 padres que trabalham no Vaticano foram jantar conosco. E nos deram um passe. Não para ver o Papa, mas para sentar lá perto, porque eles ficaram tão sensibilizados com a nossa história. Eu estava com um colega e ficamos lá, mas eu estava bem longe do Papa, não é que estava perto. Sim. Terminou a missa... Menos longe, digamos assim. Menos longe. Eu era o último, da última fileira dos padres. Nossa. Só que eu pensei que acabou a missa, o Papa tivesse ido embora. Aí eu tirei a roupa de padre, né, a estola e a túnica. Eu e o colega, falei, vamos lá ver São Miguel? São Miguel, sempre São Miguel. Olha. E estava uma imagem linda. E uma Nossa Senhora da Misericórdia. Nossa, quando estou chegando perto da imagem, lá perto do altar, meu amigo fala, João, olha para ali. Estava o Papa vindo, cumprimentando os padres. Meu Deus. Aí ele fala, eu vou distrair o soldado aqui, se junta ali com os padres. Olha isso. E foi uma coisa muito emocionante,
porque eu não imaginava chegar perto do Papa. E ele foi vindo, eu fui ficando desesperado. Eu meio que travei. E quando eu travei, eu fiz isso aqui nele. Deu um beijo? Eu botei a mão no rosto dele, fiquei agarrado com ele e falei no ouvido dele. E cheguei a rodar o anel dele de Papa. Olha, gente. Eu falei assim, muito obrigado, santidade. Eu esqueci, falei, está em português. Santidade, obrigado, o senhor salvou a minha fé. Aí ele virou em português no meu ouvido e falou assim, obrigado, era isso que eu estava precisando ouvir hoje. Nossa. Eu comecei a chorar. E agarrei ele, comecei a chorar e fiquei agarrado com ele. A foto, tô aqui de baixo, o abraço. Eu fiquei abraçado. Aí eu só escuto o meu colega gritar, João, larga ele! Nisso já estava o segurança todo assim me puxando. Aí o Papa começou a rir. Deu pra ver a foto de baixo também, ele abraçado com o Papa, aqui, vou mostrar de novo. A primeira, quando ele... Eu cheguei perto dele, eu fiquei assim com um olhar arregalado, porque de fato o Papa Francisco ele mudou a minha vida, mudou a minha maneira de olhar a fé, ou ele veio de encontro a muita coisa. Não se esqueça que ele foi o Papa que falou da tatuagem. Depois que caíram de pau em mim, falando que eu estava maluco. Ele também falou de muitas coisas, e vem falando de muitas coisas, como a periferia existencial. Coisas que eu sempre pensei, eu sempre fui um evangelizador, eu nunca fui um doutrinador. Eu sou a pessoa de lançar sementes. Apesar de ter que estudar bastante a doutrina, o direito, a teologia, né? Eu gosto de estudar. Sempre, né, Sim, padre? Tem sempre. que estar sempre. Eu tenho 2 mestrados, um pela PUC do Rio, em Cristologia. Eu tenho um mestrado em Direito Canônico, que tem uma faculdade de Teologia, uma faculdade de Filosofia, uma faculdade de História. Caramba. Iniciei a faculdade de Pedagogia, não terminei. E trabalho desde 2011 para o Escritório das Causas dos Santos, no Rio de Janeiro, como pesquisador. Nossa. Por isso que eu trabalhei com Dom Arani. O que é o Escritório da Causa dos Santos? Então, todos os processos, todas as pessoas que vivem, que têm a fama de santidade, né, tem um caso que você conhece muito bem, que é do Dr. Guido Schaffer. Sim. Eles são levados à apreciação para ser estudado se pode-se fazer um processo para proclamá-lo santo. Uhum. Então, em 2013, aconteceu aqui no Brasil a Jornada Mundial da Juventude. Sim. Durante a preparação, em 2011, os bispos começaram a tentar ver assim, modelos de juventude do Rio, carioca. Aí acharam a Odetinha, reencontraram a Odetinha, que sempre foi muito famosa, e reencontraram o Dr. Guido. Encontraram o Dr. Guido. Que foi uma grande comoção a morte desse jovem. Muito, né? Morreu 34 anos. em cima da prancha, prancha. E dormindo, né? Assim, ninguém sabe... Ele tomou uma bicada da prancha, quando ele caiu na água, a prancha veio e bicou, ele faleceu na hora. Ele estava numa despedida de solteiro de um amigo, que ia se casar, num feriado, acho que 1º de maio. Tanto que até hoje, todo ano, se faz um evento religioso, no dia 1º de maio, lá na praia, chamada Praia do Guido. Sim. E tem a querida Duda de Paula, criança, Sim. que participa. Hoje ela não é mais criança, né? É uma mocinha linda que é muito amiga. Ela já cantou em várias missas da minha mãe. E ela vem aqui, é nossa amiga. A Duda agora está com 13 anos. E ela canta em todas as missas. Quando ela participou do The Voice Kids, que ela ainda era bem pequenininha. E ela participa. É uma missa lindíssima. Tem a Tatiana, minha amiga, que frequenta Nossa Senhora da Paz com o Padre Jorjão, que é a que faz parte dessa coordenação, o terço do Guido. Eu fui tendo contato. Tatiana com todo esse Ribeiro. pessoal. Beijo, Tati. Com o Padre Jorjão, que foi meu professor, com o pessoal da Odetinha. E a gente começou esse processo. E foi muito engraçado, porque eu era a última pessoa que pensei que fosse fazer esse trabalho. Nossa. Eu fui abordar o Dom Arani, foi até engraçado, sempre conto essa história. Porque ele havia permitido que o meu diretor espiritual voltasse para a Itália, o Dom Filippo Santoro. Uhum. Só que eu cheguei, ele estava muito triste. Aí eu comecei a consolar ele. E um amigo ouviu e falou, tá aí a pessoa que você pode te ajudar. Dom Roberto, querido Dom Roberto Lopes. Aí o Dom Roberto, Padre João, já me conhecia. Você pode ir lá na Cúria amanhã? Leva uma caneta e um papel. Eu fui. Você pode voltar no dia seguinte? Voltei. E estou até hoje. Caramba! Atualmente eu estou fazendo um trabalho de pesquisa sobre o processo para a beatificação da Madre Maria José Capistrano de Abreu,
que foi a superiora, foi a madre do Carmelo de Santa Teresa. Nossa. Então é um trabalho muito silencioso, muito Sim. discreto e intenso. Intenso. É um trabalho de pesquisa muito intenso. Muito grande. E aí, por isso que eu tinha essa proximidade com Dom Arani e fui parar lá. Aí eu me lembro, foi muito engraçado, que depois que eu saí, eu fiquei assim, estático. Sem acreditar, né? Aí eu vi o Naquele- cardeal, falei, cardeal, eu abracei o Papa. Aí ele, viu, João? Quando tem que ser, será. Não Não adianta. precisa ficar triste. E eu vi que aquele abraço ali foi um diferencial de águas na minha vida. Foi pouco depois desse abraço que eu voltei, que Dom Arani conversou comigo e falou assim, será que você pegou uma segunda opinião? E aí, quando eu descobri, eu fui fazer uma segunda opinião, uma terceira, fiz mais 2 opiniões diferentes. Um dos 2 melhores oncologistas aqui de Niterói eu procurei, um sem saber do outro, Uhum. e fiz 2 exames, 2 listas de Pra exames. ver, né? Se... Imagina. Eu estava com mais saúde que antes. Meu Deus. É porque tava, de certa forma, né, com E aí, os conta. cuidados ali de alimentação, de tudo. Eu voltei a treinar jiu-jitsu, que eu sou de uma família de jiu-jitsu, eu sou terceira geração. Caramba. Meu avô treinou, meu pai, meus tios são faixa pretas. Eu andei, e aqui também tem fotos. E o senhor tinha um projeto na igreja, E né? tenho, Com crianças. tinha um projeto, esse livro é seu. Muito Um obrigada. projeto de 70 crianças da comunidade, onde a gente ensinava o jiu-jitsu, a defesa. E aí era um conjunto de coisas que vinham junto com o jiu-jitsu que a gente fazia. Evitar problemas de... A gente pegava crianças em situações muito especiais e dávamos empoderamento. Padre João, me fala sobre esse assunto polêmico agora que está em voga, sobre essa nova visão do Papa e que gerou muita polêmica. Como é o seu ponto de vista em relação a isso, né? O senhor já até falou bastante isso, que já vem praticando, né, uma nova visão, uma nova forma, mas como é isso na sua realidade? Eu, por causa dessa pergunta, assim, porque eu estava vendo um bafafá, eu falei, eu vou tirar minhas férias agora, eu gosto de estudar nas férias também, né? Eu falei, vou ler essa declaração, porque estava dando maior polêmica. Isso. O pessoal com raiva, com ódio, o pessoal mais conservador. Sim. É, E por outro lado, um grupo público mais adorando, amando, vendo. Aí hoje, esses dias eu peguei para ler, né? Peguei uma tradução que está até aqui, e eu fui ver o que está acontecendo, né? E quando eu me deparei com essa declaração do Dicastério da Doutrina da Fé, que é uma espécie de um ministério, um departamento da Santa Sé que estuda a doutrina. Então eles fazem uma declaração e já havia uma tendência do Papa Francisco dar uma resposta ou fazer alguma nova visão, dar uma visão nova sobre os atuais problemas que acontecem, né? E quando já houve um interesse que o Papa expressou, os bispos começaram, e os cardeais, a mandar para o Papa perguntas, chamadas dúbias, que são dúvidas, em latim. Aí um bispo, inclusive de São Paulo, Dom Negri, ele falou sobre a questão das pessoas trans, se elas podem ser batizadas, como isso acontece, se eles podem ser padrinhos. E aí eles responderam, né? E os casais em segunda união, essa questão de ser padrinho, essas questões dessa questão da comunhão. E pode ou não? E aí, ou ainda não responderam? Não, ele respondeu. Né? Tá lá no site da Santa Sé, tá lá a resposta. Eu não li a resposta toda, não posso te dar aqui nesse momento uma... Mas quem quiser como foi saber feito, pode tá pesquisar lá no site lá. da Santa Sé, você vai lá, Dicastério da Doutrina da Fé, no mês de dezembro, ele respondeu. O Papa, no dia 2 de dezembro, ele fez uma catequese sobre a bênção, a pastoral da bênção, e, se me falha a memória, está aqui, eu acho que foi dia 18 de dezembro, a declaração foi lida e aprovada pelo Papa. Essa declaração, que ele vai explicar aqui, chama-se fiducia supplicante, que quer dizer o quê? É a confiança suplicante, que é
o número 1. As primeiras palavras sempre têm um nome. Então, ele diz assim: a confiança suplicante do povo fiel recebe o dom da bênção. Então, ele vai explicar o que é essa tal bênção. Tá? Então, por exemplo, existe a bênção matrimonial, que é a bênção nupcial, que é a bênção do sacramento do matrimônio, que essa é só para homem e mulher, por causa de uma relação conjugal, questão dos filhos. Então, ela é uma bênção específica para um casamento, um sacramento do matrimônio, que não é só um casamento em si, mas ali ele é um sacramento, ele é um sinal. Por isso não é feita para pessoas do mesmo sexo. Ele explica isso aqui muito bem claro. Tá? O casamento, ele tem um efeito civil, mas o casamento civil, ele não é um sacramento. Ele não tem essa força canônica, religiosa. Sim. Então, isso é uma coisa própria para o casal, homem e mulher. Então, ele começa aqui explicando isso, que ele está respondendo essas dúvidas, e o trabalho é favorecer uma compreensão da doutrina da igreja para as bênçãos. Porque existe essa bênção, existe uma bênção ritual, que é a bênção num restaurante, que é a bênção numa casa, numa fábrica, numa escola, numa igreja, dos objetos. Bênção até para pessoas dentro de um ritual específico. E existe aquela bênção mais tradicional, que é o pai que dá no filho, bença pai, bença mãe. Aquela oração. Então, no caso de casais de segunda união e pessoas do mesmo sexo, não se fala de bênção matrimonial. Não é uma bênção de sacramental. Não é um casamento. Que acho que é daí que veio toda a polêmica e a confusão. Porque isso está afligindo a doutrina tradicional, que de fato é do casal. Né? Não é que não se trata de a heteronormalidade ser melhor do que a homo. Eu não conheço muito esses termos mais atuais, né? Mas a homoafetividade ou homossexualidade, eu não sei como se explica. Mas, assim, uma coisa é para uma coisa, outra coisa é para outra coisa. E aí ele vai explicar aqui, é uma coisa muito interessante, as diferenças das bênçãos. A bênção no Antigo Testamento. Por que abençoar? O que é abençoar? O que é dar a bênção de Deus? O que é ser o instrumento da bênção? Ele vai explicar aqui, ele vai começar explicando isso aqui. A bênção no sacramento do matrimônio, os significados das diferenças de bênçãos. Né? Então, está tudo bem explicado, que no caso não é o sacramento do casamento, que aquilo ali é para o casal. É uma bênção que ele autorizou que pode ser dada. E aqui ele dá as normativas, que é o quê? Por exemplo, um casal ou duas pessoas que têm uma união do mesmo sexo. Eles vão lá na igreja. Pô, Padre João, você pode dar uma bênção na gente? O Papa explica, sim, discretamente, para não dar confusão. E aí ele dá até um critério aqui que eu achei muito bonito. Quantas vezes, através de uma simples bênção do pastor, que neste gesto não pretende sancionar nem legitimar nada, ele não está sancionando aquela união, nem legitimando aquela união como um sacramento. As pessoas podem experimentar a proximidade do Pai, que transborda méritos e desejos. E aí ele fala aqui, tudo o que faz parte de um discernimento prático, diante de uma situação particular, não pode ser elevado à categoria de norma. Então, você não está dando uma norma ali. Simplesmente você está fazendo o quê? Uma bênção espontânea. O ministro ordenado pode pedir paz, saúde para aquelas pessoas, espírito de paciência, diálogo, ajuda mútua. Se aquelas pessoas foram ali para pedir, né, o padre não vai, né, se esquivar. Então, não posso te dar uma bênção. Aí fala aqui, essa bênção é manter a luz naquela união. Sim. E a força de Deus para se cumprir plenamente a sua vontade. Eu não estou ali legitimando uma união que é discutida não natural, natural. Eu estou dando ali, sendo portador de uma bênção para duas pessoas. Sim. Que estão pedindo. Isso não tem a ver com uma questão sacramental. Eu não sei se foi especificado aí. Isso tem que ser dentro da igreja ou não necessariamente? Primeiro ele diz aqui, evitar ser num casamento civil, dentro
de um local, de um espaço celebrativo. Ah, sim. Não. É isso que eu queria saber. Porque Ah, senão tem vai lá abrir o precedente de virar e não é isso. Não é isso. Não é isso. É uma Entendi. coisa muito privada, é uma coisa muito Sim. particular. Sim. Entendeu? O que não se pode é negar uma bênção a pessoas que estão pedindo a Deus essa bênção, para eles, para essa vida deles. É uma coisa particular, privada, pessoal. Não é um sacramento, tá? Não se tem um rito, você pode fazer de maneira muito espontânea, simples, Sim. e não causar essa confusão. E muitas pessoas já fazem isso, já vão lá, né? Na igreja, me pede, Padre João, você pode dar uma bênção em mim? Você pode dar uma bênção a pessoas homossexuais? Você pode dar uma bênção na gente? Dou. Eu até brinco, falo que é a bênção da amizade. Porque eu falo de amizade, eu falo de parceria, eu falo de companheirismo. Assim como se a pessoa quiser comungar, né? Porque, no caso, existe ali os protocolos, mas se a pessoa... No caso de pessoas do mesmo sexo, deixa eu explicar. Como a igreja não reconhece aquela união como um casamento, né, é o mesmo caso de pessoas de segunda união. Tá? Tanto se serve para o heterossexual, tem que servir para um casamento civil, ele não tem efeito religioso para pessoas do mesmo sexo. Agora, eles podem, né, no caso de não morando juntos, eles podem se confessar, entendeu? E aí, ter acesso à comunhão. Mas se eles moram juntos, se eles contraem uma união juntos, o mesmo critério que é usado para o heterossexual, né, que tem uma segunda união, ou que vivem juntos sem ser casados, também tem que ser usado no caso de pessoas do mesmo sexo. Agora, eu posso dar uma bênção, eu posso fazer uma oração, e é isso que o Papa está falando. Sim. Tá? Não é nenhuma coisa muito pública, nada disso. Não, eu falei isso porque foi muito polêmico na época da missa de sétimo dia do Paulo Gustavo, que o Thales Bretas foi comungar e que o padre Jorjão deu a hóstia na hora da missa e tal. E aí assim, enfim, foi muito comentado que algumas pessoas não aprovavam que o Santo Padre tivesse entregue ali a hóstia, né? E aí foi um assunto que gerou, tipo assim, como que ele vai se negar a dar hóstia para a pessoa que foi receber? Não tem como. Então, assim, vamos lá. As pessoas criticaram o Padre Jorjão, né, até o Padre Omar, porque primeiro abriram o Cristo Redentor para aquilo. Né? Eu acho que a igreja ela tem que se abrir e acolher as pessoas que estão sofrendo. As pessoas estão muito bélicas. Primeiro porque a igreja é um local para os doentes, na alma, para as pessoas que estão sofrendo. Esquecem que aquela pessoa era uma pessoa pública, era uma pessoa que está saindo de um contexto de pandemia. Então a igreja ela tem que acolher, sabe? Eu não sei se o Thales ali se confessou, se não se confessou. A Eucaristia, eu não sei, é responsabilidade da pessoa que está indo comungar, sabe? E não o julgamento ser feito pelo Santo Padre, né? Eu posso estar caindo em pecado contra o 8º mandamento, eu posso estar falando uma coisa chamada juízo temerário, julgando. Eu não sei se ele se confessou. E não cabe a mim ali, naquele momento de dor do rapaz, perguntar, vem cá, você confessou? Imagina. Deixa. A Eucaristia, ela é um remédio para os doentes. Ela não é um prêmio para os puros. Isso o Papa Francisco disse também. E depois, quem sou eu? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Atire a primeira pedra. O Deus que eu creio, que eu experimento, que eu leio na Bíblia, ele é capaz de largar as 99 para ir atrás daquela que está perdida. A ovelha perdida, né? Deus é capaz, e aquele gesto, daquela permissão, daquele momento ali, pode ter muito mais aproximado as pessoas de Deus que afastado. Então a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente, no nosso comentário, no nosso julgamento, e tem muita gente querendo lacrar hoje na internet, dando uma de tradicional e julgando. E a gente acaba afastando as pessoas, sabe? A gente tem que fazer gestos de acolhida, de aproximação. Por que não dar uma bênção naquela pessoa? Sim. Se você que é pai, se seu filho... O Papa fala isso aqui na declaração, o Papa não, o cardeal.
O filho que já é homossexual, já é expulso de casa, já é rechaçado da família. Ele ainda vai procurar uma bênção, ainda encontra uma pessoa que nega, que não acolhe. Nossa. A bênção é de Deus. Eu não sou dono da verdade, eu sou servo da verdade. Aquele momento ali é um momento que aquela pessoa precisa encontrar um conforto espiritual. Então, assim, eu prefiro agir, pecar por excesso, do que pecar por omissão. Sim. E eu me responsabilizo enquanto sacerdote. Eu quero ter minha responsabilidade diante de Deus. Eu vou responder diante de Deus. Então, in dubio, como se diz em latim, pro réu. Pro réu, in dubio pro réu. Na dúvida, que seja feita. O réu é inocente. Absolvição. Não podemos condenar. E o que está acontecendo hoje é que a internet está virando um tribunal de condenação. Nossa, verdade. O Twitter, meu Deus do céu, que agora tem um outro nome. Né? E fora os comentários que a gente escuta. E são comentários que as pessoas não param e pensam assim, a minha postura diante de Deus. O final dessa declaração, que ela é muito bonita, e eu vou terminar até falando assim para ela, um pequeno passo no meio de grandes limites humanos pode agradar mais a Deus do que a vida exteriormente correta de quem passa os seus dias sem enfrentar dificuldades importantes. Nossa. E ainda diz, forte. O que resplandece é a beleza do amor salvífico de Deus manifestado em Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Jesus faria como? O que Jesus fez com a adúltera? Mulher, ninguém te condenou, não sou eu que vou te condenar. Vai em paz. Quem não tiver pecado, tire a primeira pedra. Então, quer dizer, Jesus, como é que Jesus faria? Jesus, ele tinha um carinho preferencial pelos publicanos, pelos pecadores. Não aquela coisa farisaica. Sim. Condenativa. Então, eu acho que é muito importante, sim, se falar sobre isso, mas, sobretudo, ter essa atitude de acolhida, de escuta, de sermos transmissores da bênção. Daquele filho que pede ao pai, bença pai, bença mãe. E que está tão E quando eles me procuram, eu faço essa bênção como aquele pai que chega e fala, benção, Deus te abençoe, meu filho. Seja ele o que for, seja ele como estiver. Obrigada por estar esclarecendo e deixando aqui sua mensagem. E por isso que o senhor é um padre tão querido. Eu não tenho medo de responder diante de Deus dos gestos que eu acredito serem importantes e necessários, ainda mais hoje em dia. Exato. Bom, padre, nós temos um momento, a gente está chegando ao fim. Eu acho que a gente vai ter que fazer mais alguns encontros, porque são muitos assuntos. A gente podia fazer um só sobre processos. Só sobre processos, e a gente tem que falar sobre os protocolos. Hoje ia ter que ficar mais 3 horas aqui, mas a gente vai falar, próxima edição, vai ser o próximo. Espero que gostem. Imagina, claro, como não gostar? A gente tem um momento, né, que nós chamamos de momento bem casado. E aí eu vou contar 3 historinhas e a gente vai tentar adivinhar qual delas é a verdadeira. Eu toda vez confundo, eu nunca sei se eu tenho que adivinhar a verdadeira ou a falsa. É a verdadeira, né, gente? Vou perguntar de novo, milésima vez. Então vamos lá. Primeira história, ainda estou um pouquinho rouca. O casamento quase não aconteceu por causa do noivo ciumento. Dias antes do casamento, ele exigiu que mudassem de padre, pois ele ouviu a noiva dizendo para uma das madrinhas que o padre era mais bonito do que o seu futuro marido. Meu Deus. Eu já ouvi histórias dessas que o do padre Fábio de Mello. Eu já tive, não sei se era verdade ou não, mas acho que eu já ouvi história disso. Que tipo, nossa, ia casar o padre Fábio de Mello, nossa, mas ele é muito lindo, ele é muito gato, ele canta muito bem, não sei o quê, e o noivo... Segunda história. O casal estava indo para a lua de mel, fizeram uma parada no posto de gasolina, mas o noivo esqueceu a noiva no posto e só percebeu depois de ter dirigido cerca de 200 quilômetros. Gente, não é possível isso. Isso não é possível. Isso não é possível. Não. Eu já vi história disso, que eu acho que era piada, de que esqueceu sogra, alguma coisa assim, uma antiga. Eu lembro quando eu era pequena, meu pai e minha mãe falando isso. Isso aí configura fuga. 200 quilômetros, fosse 2, né? Chegou ali, caramba, mas 200. Terceira história.
De acordo com uma tradição, o noivo deve dormir na casa dos pais da noiva na noite que antecede o casamento. Dizem que era para evitar que os noivos desistissem ou aproveitassem demais a última noite de solteiro. Qual a única verdadeira? Ah, eu acho que é a primeira. A primeira? Sabe o que é a terceira? Isso aconteceu com a minha mãe. O meu pai conheceu a amante dele na festa, na noite de despedida de solteiro. Meu Deus! Uhum. Minha mãe que me contou essa história. Ele depois largou a minha mãe para ficar com essa mulher. Gente, olha que loucura, gente. Mas eu não conheço essa história de ter que dormir na casa do sogro. Isso não. Isso aqui são tradições mundiais, então pode ter. Ah. Eu vou aqui na da tradição agora, porque eu sempre erro mesmo, então. Eu vou na primeira. E ele vai na primeira. Quem sabe a resposta, gente? Tchan, 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 tchan. Nós erramos, nós Erramos? dois. Não acredito. Não acredito nisso. Não. Acabou a bateria. Eu não posso ler de novo aqui. Qual que é a 2? 200 quilômetros. Ah, não. Alex, cadê o diretor? Alex, de onde você tirou essa história, Alex? Essa aí você vai ter que Isso provar. pra mim é fuga. Fuga, né? Esse aí já vai configurar o casamento nulo. Já não. Se tiver como provar, Meu Deus. Essa aí, gente. ninguém é tão... Depois eu quero ver essa comprovação. Não tô acreditando, não. Vambora ver isso. Eu já vi noivo ficar ciumento, assim. Mas como às vezes a paróquia tem 2 padres, a gente troca, né? Tem paróquia que tem 2 padres, tem diácono e tal. Se houve assim um comentáriozinho antes, né? Meu Deus, nós erramos feio, então. E foi nós dois, cada um votou em um e nós dois erramos. Olha isso. Não é possível, a pessoa ficar 200... A Gabi tá pesquisando ali, ela vai ter que fazer igual o São Tomé, vai ter que mostrar. Não, isso pra mim Bom, tem cheiro de... padre, eu vou perguntar uma coisa para o senhor. A gente sempre faz uma pergunta antes da gente encerrar, que a gente pergunta agora na sua visão, né? Porque o padre não pode casar. O padre é casado com Deus, com o sacerdócio, Sim. né? Não é isso? Então, eu pergunto que a maior parte das pessoas que passam por aqui são casadas. E aí eu pergunto uma frase sempre: casar para quê? E no seu ponto de vista, estando do outro lado, celebrando tantas uniões, sendo testemunha de tantos casamentos, o que o senhor teria para me dizer sobre isso? Eu acho que o casamento não é só a união de 2 pessoas. Não é só a constituição de uma família. Existe uma espiritualidade. Existe ali uma vocação. Como eu te disse no decorrer da entrevista, nem todo mundo tem vocação a casar. O senhor sabe que ninguém disse isso aqui, né? Ninguém. De todos os entrevistados, nunca ninguém disse aqui: tem gente que não tem vocação para casar. Ninguém levou o casamento para esse lado da vocação. E eu achei interessante isso. E você vai fazer assim, ó, pum. Eu fui para a igreja porque eu encontrei minha cara metade. Eu sou apaixonado por essa pessoa, essa menina. Mas a gente é uma alma gêmea. Mas a gente, se casasse, não ia dar certo. Por que eu não ia dar certo? E é verdade, eu pensei que era brincadeira. Verdade. Eu achei que o senhor falou: encontrei minha alma gêmea, achei que era Tem Jesus. uma menina, não. Achei que o senhor falou: menina. encontrei minha alma gêmea em Deus. Tanto Aí que eu quando eu estava escrevi, esperando o senhor quando dizer eu isso. escrevi a minha história mesmo, eu fui até ela e mostrei para ela. Sei. Sabe aquele... Eu me apaixonei por ela, eu tinha 10 anos, 11 anos. Era uma criança. Aquele amor platônico. Sim. Quando eu resolvi falar com ela, e arrumamos na minha casa para eu contar, foi minha primeira desilusão amorosa. Eu não fiz a coisa direito. Nem a minha prima e nem meu primo. Acabou que quando eu fui contar, ela se apaixonou pelo meu primo. Meu Deus! Na minha casa. E eles ficaram na minha casa. Aquilo foi uma dor. Eu saí correndo, peguei minha bicicleta, fui para a praça, larguei todo mundo lá. Porque ela era a pessoa que eu amava. E resolvi no dia seguinte, na casa dela, toquei a campainha e contei. Aí ela: por que você não falou isso comigo antes? Caramba. Quem sabe? Aquilo me dá uma raiva. Falei: a partir de hoje eu não vou esconder mais os meus sentimentos. E comecei a namorar. Ficava com as meninas. Mas essa dor de amor me fez procurar me reconectar com o meu religioso.
Só que assim, eu fui seguir o meu caminho dentro da religião, ela o dela. Ela é psicóloga, ela é musicoterapeuta, gosta de coisas muito parecidas comigo. A gente, talvez, se morasse junto, se casasse, a gente não ia Não dar ia certo. dar certo. Por quê? Lembre-se, eu sou celibatário. Eu não tenho referência de casamento na minha vida. Meu pai se separou quando eu tinha 4 anos. Morreu quando eu tinha 9. A minha mãe não arranjou mais ninguém. Que experiência que eu tenho de casal? Que referência que eu tenho de casamento? Não, sim. Nenhuma. Então, eu tive uma vida muito mais com uma celibatária do que uma mulher casada. Sim. A minha mãe foi casada, efetivamente, por 9 anos. Sim. O resto da minha vida toda ela foi solteira ou viúva, né? Sim. E ela devotou a vida dela a mim. Então, a minha referência total de doação de si é me entrega aos outros. Então, eu tenho mais facilidade hoje de servir a muitas pessoas do que propriamente a uma pessoa só ou constituir uma família ou filhos. Sim. Então, isso eu vivi na minha carne. Eu não tenho referência de casamento. Eu tenho referência de celibato. E o padre Jorjão fala pra mim, o padre ali é um pai, então você acaba tendo muitos filhos, né? Hoje em dia, então, e as pessoas não entendem às vezes isso. Eu tenho uma afilhada agora que eu ganhei, que é muito engraçado, que ela não é católica. Mas as pessoas ficam assim, olha lá, é a cara do padre, ó. Ih! Só porque o padre dá muita atenção, muito carinho. Mas eu não dou só a ela. Sempre dei a outras pessoas. Eu sempre participei da vida. E também tive muitas decepções. Muitas ingratidões. Sabe? Como qualquer pessoa. Mas assim... E as pessoas São acham as lutas. As pessoas também acham que casamento é só a vida conjugal do Eros. Uhum. Quando o principal é o philos, que é a amizade, e a doação de si, que é a poesia do início do programa. A devoção, a entrega. Exatamente. Se você reparar, Gênesis, Adão era companheiro de Eva. Uhum. Não é? Sim. Era um amor ali conjugal. No Novo Testamento, quem é o novo Adão? Jesus. Quem é a nova Eva? Maria. E o amor ali de Jesus por Maria era um amor de marido e mulher? Não. Era um amor de quê? De mãe. De mãe e filho. Logo, Deus, ele mostra o outro aspecto mais profundo do amor. Do amor. E se você pega todo o Novo Testamento, você vai ver ali, no amor de mãe e de filho, uma ligação muito mais profunda. Você só vai entender passagens do Novo Testamento a partir do amor de mãe. Sim. Por exemplo, quem é que vira a cara, a outra face, para bater? Nossa. Então, o amor de mãe foi o amor que eu aprendi a viver, como o de Jesus. Por isso, assim, a gente tem essa referência muito forte de amor de mãe. Eu não fui muito educado ou criado no amor conjugal do Eros. Sim. Mas do Philos e do Ágape. Padre João, quero agradecer muito a sua presença. Todos os esclarecimentos aqui, são muitas dúvidas, são muitas questões. Realmente, a gente vai precisar marcar outros encontros. E quero dizer que o senhor é muito acessível nas redes sociais e faz sempre suas lives também. Quem quiser tirar alguma dúvida, pode passar mensagem para o senhor no direct, Pode. no privado. E sou eu que atendo. Às vezes não, mas sou eu. E qual o Instagram? @pe.joaocláudio. PE de padre, Isso. João Cláudio. João Cláudio. A gente vai colocar aqui também, porque quem quiser perguntar alguma coisa, tirar alguma dúvida. Ou @Missa de São Miguel Oficial. Tá ótimo. Obrigada pelos livros. Ai, já tô louca para ler. E a gente esqueceu de falar alguma coisa assim que seja imperdível, Cara, assim, que a gente muita coisa. Muita Mas assim, coisa. tem uma coisa especial que é um moto próprio que o Papa fez. O Papa Francisco é maravilhoso para dar celeridade aos processos de nulidade matrimonial. Uhum. A gente acha que um processo de nulidade leva 1 ano, 2, 10. Antigamente nem se conseguia fazer. Nossa, exato. O Papa Francisco fez um processo agora, que está aqui, chama-se o moto próprio Mitis Iudex Dominus Iesus, que significa sobre a reforma do processo canônico para as causas de declaração de nulidade de matrimônio, no Código de Direito Canônico. Nesse, tem uma forma aqui que são 40 dias. Nossa! Quando o noivo, o casal, né, um homem e a mulher, de comum acordo, com uma grande documentação, ele apresenta ao bispo esse desejo, juntos. Uhum.
Isso aí a gente pode falar um dia com mais Sim, calma. com E os calma. outras novas formas de celeridade no Aonde a processo. pessoa acha esse? No site da Santa Sé. No site da Santa Sé. Tem Tá lá ótimo. os documentos, tem lá o Papa Francisco, aí tem motos próprios, cartas, homilias. Aí você vai lá no motos próprios, que é uma forma de documento, e tem esse lá. Perfeito. Muito, muito obrigada. Quero agradecer a você que está aqui com a gente no Instagram, no YouTube, seguindo A Caminho do Altar. Dizer que se você quiser ser nosso apoiador, nosso patrocinador, que você pode participar aqui também com a gente, nos busque através das nossas redes sociais. Agradecer nossos parceiros, agradecer a Mocelin Churrascaria, a toda a equipe da Metá que está aqui, Alex, nosso diretor, minha filhota Ana Luísa. Ixi, passou um carro agora, o barulho danado, a Lelê maquiadora. Gente, beijo para todo mundo e um buquê de amor para todos vocês e até o nosso próximo podcast, A Caminho do Altar. Padre João Cláudio, sua bênção. Muito, muito Deus abençoe. obrigada. Muito Sempre. obrigada. Tchau, gente. Padre João, quero agradecer muito a sua presença. Peraí, vou falar de novo. Só um instantinho. Falar dos livros também, agradeço os Olha, presentes. eu não sou dono da verdade. Eu sou servo da verdade. Tem que Sabe? parar agora, ele tem que repetir, né? Tchau, gente.